Ô, Matheus, com aí a maior procura por combustível nuclear, o preço do urânio ele disparou, né? Depois de uma década em baixa, após a catástrofe de Fukushima, né? Agora, investir em urânio nesse momento, ele pode ser uma oportunidade interessante? Como é que o investidor brasileiro ele consegue acessar essa commodity? Olha, a pergunta é muito boa, porque recentemente a gente teve um episódio que mimetizou o que a gente viu com aquelas ações memes, né, no começo do ano, porque as ações de urânio foram capturadas pelo pessoal da Wall Street Bets e daí subiu, que era uma beleza, né, recentemente. Então acabou ficando na boca. Mas, apesar de ter subido por outros motivos, né, ainda tem espaço para uma valorização. Mas é claro que o movimento aqui que eu estou falando é um movimento de 5 anos, é um movimento de longo prazo, dessa maturação. Eu entendo que haja oportunidades nesse mercado. Eu, particularmente, sou muito construtivo com o mercado de urânio, porque ela é uma energia renovável, apesar dos preconceitos que, por exemplo, o mercado europeu tem com urânio. A gente viu movimentos pós-Fukushima bastante fortes, né? Por exemplo, na Alemanha excluindo. É um movimento que vai ter que ser revisto agora, nessa próxima eleição, que agora vai estar entrando outro partido depois de muito tempo. Provavelmente vai ser revista essa abordagem alemã para a energia nuclear. Talvez tenha uma abordagem um pouco, não tão radical quanto a França, né, que é predominantemente nuclear, mas assim, mas caminhando para algo não tão desnuclearizado, porque é vital, porque quando a gente fala de tirar nuclear, a gente normalmente substitui com fóssil ou com uma energia renovável que deveria estar substituindo combustível fóssil, então acaba sendo não eficiente para essa discussão de transição energética. E, adicionalmente, você tem, para os próximos anos, uma longa esteira de projetos no Sudeste Asiático, na China, plano quinquenal chinês bombando em relação a isso, e agora também a revitalização dessa discussão, tanto nos Estados Unidos como na Europa, com projetos de usinas nucleares mais sofisticadas, mais seguros, combatendo um pouco desse preconceito que as pessoas têm. Então é possível entrar, ainda é um investimento de mais longo prazo. Recentemente a gente viu começar a escalar os preços novamente, mas ainda existe muito espaço, existe um descompasso de oferta e demanda muito interessante por conta do patamar muito baixo de preço. Muitas ofertantes de urânio, propriamente dito, que a gente tem 2 players grandes de ofertantes, né, Cazaquistão e Canadá, e dessas duas, muitos fecharam minas de extração, então você tem um descasamento, muito parecido com o que a gente tem no choque de oferta ali da cadeia de suprimentos na reabertura, tem também, só que um pouco mais estrutural, precisa reativar. Então existe espaço de maturação desse mercado para os próximos anos, mas é um horizonte mais longo, e também é um mercado mais ruidoso, bastante volátil, então tem que ter uma exposição limitada. Considerando tudo isso, sabendo que tem potencial, mas tem risco também, o investidor brasileiro hoje tem algumas possibilidades. Lá fora, a gente surfou muito bem com exposição em empresa específica, a Cameco, mas também a gente gosta bastante de exposição um pouco mais passiva no mercado, como ETFs de urânio, né? A gente tem o URA lá fora, que acaba sendo um ETF muito bacana, mas esses são investimentos no exterior. Aqui no Brasil já existem algumas soluções de fundos que acabam comprando empresas lá fora e facilitam esse movimento do investidor. Algumas corretoras já disponibilizam esse tipo de investimento e acaba também sendo uma maneira de facilitar e democratizar mais acesso. Então, o investidor brasileiro ainda tem oportunidade de entrar, existem veículos claros para esse movimento, e eu entendo que, ao passar do tempo, cada vez mais, principalmente agora, né, a gente tem uma discussão importante acontecer agora no mês de novembro sobre a COP26 em Glasgow, no Reino Unido, que os países devem, entre outras coisas, não só discutir a crise energética global e as metas de descarbonização, como também tentar revitalizar um pouco desse preconceito muito mal construído sobre o urânio, porque acaba sendo uma energia muito positiva nesse processo todo que a gente está vivendo para as próximas décadas, eu entendo. Perfeito. E qual seria a magnitude dessa valorização recente do urânio e quais as projeções?